Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde de sábado, 12 de julho de 2025, 26 graus nesse momento, uma tarde ensolarada, né? Uma tarde ensolarada com chuva, possibilidade de 10%, a umidade relativa do ar está em 35%, deve cair um pouquinho mais, mas nesse momento nós estamos tendo aí uma previsão de 27 graus, só mais um pontinho, então a temperatura aí não vai ter muita oscilação, mas a umidade deve cair bem próximo dos 30. Então, passando aqui nessa tarde para a gente bater o nosso papinho bem rápido, né? Porque hoje muitas visitas, muita gente tendo visita aí, graças a Deus por isso. Então, que vocês tenham boas notícias para poder passar para essas pessoas. Mais 27 graus é a máxima hoje, 14 a mínima, 13 graus de amplitude térmica, é o inverno brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Então, passando aqui para poder falar com você a respeito de algumas coisas que estão acontecendo, que a gente sempre tem falado, né? Avisos, né? Os avisos, alertas, conselhos e avisos a respeito de mosquito Aedes aegypti e os escorpiões. Então, esses dois aí você tem que fazer a possibilidade de não ter nenhum criadouro dentro da sua casa, é isso, não tem. Por quê? Porque o mosquito Aedes aegypti ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar, e ele gosta de água limpa dentro de qualquer tipo de vasilha aí, ambiente, qualquer coisa que servir para poder acumular água limpa, isso, água limpa, e se ficar quentinha, melhor ainda. Ele gosta bastante de água que fica paradinha, limpinha, num lugar que é favorável, né, para se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Então, presta bem atenção nisso daí, porque muitas vezes as pessoas estão vendo aí essa situação acontecer e você, às vezes, fica pensando que não vai acontecer com você, mas acontece. Acontece. Tem gente que está passando por algumas dificuldades por aí, e por causa dessa situação está vendo que deveria estar limpando a sua casa e não limpa, né? Então não cabe à prefeitura, não cabe ao vizinho, o seu ambiente é seu mesmo, você tem que cuidar. Então não deixar nenhum ambiente que seja favorável para acúmulo de água limpa, é isso. Nós temos uma outra situação que, se a pessoa juntar muito entulho, né, resto de material de construção civil, essas coisas, telha, tijolo, madeira, lata, essas coisas erradas que vai acumulando aí, acaba se tornando um criador do escorpião. E o escorpião gosta muito de barata. E mesmo que você não tenha nem escorpião nem barata, pode juntar rato, cobra, aranha, e aí os problemas também se agigantam. Então, o que nós estamos falando cuidado, não faça nenhum tipo ou não tome nenhuma posição de negligência. Por quê? Porque negligenciando, gente, presta atenção, se você deixar o fundo do seu quintal sujo, vai acumular as coisas e vai ter esses escorpiões, lagartos, lagartixas. Tem gente que fala de coisas que aconteceram, que saiu uma cobrinha lá do meio do entulho, saiu um rato de lá. Não limpa, gente. Precisa ajudar, né? Então, precisa fazer para que você também precisa fazer a limpeza para que você não sofra o dano nesta situação. E o mosquito Aedes aegypti, transmitindo dengue, zika e chikungunya, a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, podendo te matar, vai te matar, tá bom? Exercícios ao ar livre não adianta mais falar, né? Tá seco demais, o sol tá forte, hoje ainda ficou meio nublado, mas mesmo assim, desidratação e insolação são companheiras daqueles que fazem exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Companheiras inseparáveis. Então, se você pode, se você aceita esse tipo de conselho, né? Não sou eu que estou falando, são os especialistas aí, eles estão falando isso. Então faça aí a sua parte para que você não tenha problemas
maiores nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problema, tá bom? Dado esse recado, né? Aí a gente volta lá para aquela situação de saber assim, nós precisamos tomar algumas decisões. Josué tomou uma decisão, lembra? Está lembrado do que nós temos estudado, né? Então, a convicção de Josué, a convicção de Josué. Josué estava convicto da posição que ele estava falando. Quando? Quando ele estava falando nesse versículo que a gente já vem estudando, capítulo 24 do livro de Josué, no versículo 15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vocês vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, presta atenção, porém, eu e a minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Josué estava tomando uma posição, uma decisão que ele, somente ele, poderia tomar em cima desta palavra que ele deu aqui, né? Então ele estava dizendo, minha convicção é essa, firme. Então presta atenção aqui no que eu vou falar. A convicção dele era pessoal, a declaração dele, pessoal. E a convicção de Josué é de uma postura que é um modelo de liderança e compromisso pessoal inabalável que nos inspira hoje. É isso. É para nos inspirar. Você precisa tomar essa posição, essa decisão, fazer a sua declaração, sua declaração pessoal de convicção sua, porque aqui poderia muito bem colocar aqui a convicção do Estevão. A postura de Estevão tem que ser um modelo de liderança e compromisso pessoal inabalável que deve inspirar as pessoas em 2025. É isso, tá? Mas tem mais uma coisa aqui, presta atenção nisso daqui. Uma decisão que é irreversível. O compromisso com Deus deve ser uma escolha individual e inegociável. Não tem como eu decidir por vocês. Tá? A salvação é individual. Individual, sim. Isso, individual. Cada um decide a sua. Então, o compromisso com Deus deve ser uma escolha individual e inegociável. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, diz assim: E disse a todos. Quem estava dizendo isso? Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Simples assim. Mas como que eu vou seguir Jesus? Jesus já morreu, nós estamos aqui em 2025, seguir o que ele deixou. Alguém cantou uma música uma vez, e até nem é música cristã, mas ele gritava assim: irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Parece-me que isso estava sendo um grito para poder avisar, se você quer ter uma vida melhor, se você quer viver sobre a terra em dias de paz, precisa seguir o homem de Nazaré. É isso. Outra coisa, uma decisão pessoal irreversível. A outra coisa é assim, uma liderança pelo exemplo. A integridade do líder inspira e encoraja os liderados a tomarem a mesma decisão. Então, os liderados devem ser inspirados a tomarem a mesma decisão que o líder. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, está dizendo isso: sigam o meu exemplo. Paulo estava dizendo: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Quando ele falou, sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo, ele está dizendo isso mesmo: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque ele está andando, e olha que ele era um perseguidor de cristãos há pouco tempo. Mas agora ele se converteu, ele e as suas atitudes agora são atitudes de homem sério, homem de Deus. E é depois da morte de Jesus. Então, tem gente, mas antes
Lá no Velho Testamento, Josué estava antes, Josué é um modelo de história antes de Jesus. Agora, não, presta atenção. Se Josué não serve para você como exemplo de alguém que teve uma liderança, por exemplo, Paulo tem que seguir, tem que ser, ou tem que servir, né, de exemplo para você. Ah, não quer antes de Jesus? Tudo bem, então siga os conselhos daquele que foi depois de Jesus. Paulo, no capítulo 11, versículo 1, é o mesmo capítulo aí que fala da ceia do Senhor, né? Aí quando ele está falando lá no versículo 1, siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, tá bom? Outra coisa, presta atenção aqui, vamos lá. Presta bem atenção. O impacto na família. A decisão de servir ao Senhor deve começar a se refletir no lar. Provérbios do capítulo 22, versículo 6, está dizendo assim: ensine a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho em que deve andar. E mesmo quando for velho, ele não se desviará dele. Por que eu enfatizei o no caminho? Porque não é ensinar o caminho. Não é vender um mapa para a pessoa, não é entregar um mapa. É ir com ela no caminho. Ensine durante a caminhada. Ensine andando pelo caminho. Ensine enquanto você está junto. Ensine a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando ela for velha ou quando for velho, não se desviará dele. Simples assim. Vai impactar a família também, tá bom? Hoje tem que ser rápido, porque eles estão aí. Então, a convicção de Josué precisa necessariamente impactar as nossas decisões também. E você hoje está sendo chamado a dizer: olha, eu quero ser ou impactar pessoas. Eu quero fazer aquilo que é necessário para que eu esteja bem. Eu quero sim que as minhas atitudes tornem-se modelo para outras pessoas. É isso, pregação do Evangelho, sem ter que abrir a boca. Ok? Não, tá tudo certo, nós estamos bem, estamos todos bem. A palavra que está dizendo aí, Josué está dizendo, presta atenção. Estou respondendo aqui para uma pessoa que está argumentando aqui, se tem alguém que está saindo fora do padrão. Não sei. Eu só estou querendo ensinar, só estou ensinando aquilo que a palavra está dizendo, tá? Se tem alguém aí que está passando por alguma dificuldade, por algum problema, depois, se quiser chamar no reservado, a gente conversa. Mas nesse momento, a palavra é para todos, inclusive para mim, tá? Porque o mais próximo ouvido da minha boca é o meu. Eu preciso ouvir também isso daqui. Eu preciso decidir a quem que vamos seguir, né? A quem nós vamos servir. Porque esta é uma chamada que não é só para aqueles que estão ouvindo. É primeiramente para quem está falando. E nesse caso quem está falando sou eu. Então, está falado para você, está dado o recado, e aí fica esse versículo nessa tarde para que você continue pensando sobre ele. Eu tenho uma relação de pessoas porque eu vou orar. Falei que nós vamos fazer com 20. Vamos tentar fazer com os 20, né? Eles me deram até 30. Não, pode fazer até com 30, mas nós vamos fazer com 20 para ajudar também, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Isso, pega aí a sua relação. Isso, pega aí. Muito bem. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós oramos nesse momento. Todos aqueles que estão vivenciando um problema de conflito, de guerra, aqueles que estão no meio de uma discussão, aqueles que estão no meio de um problema, seja ele político, econômico, social. Meu Pai, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos para que essas pessoas, esses homens e mulheres, voltem às mesas de negociações, para que possam ter acordos de paz, para que possam fazer um menor sofrimento sobre a população e sobre os seus liderados. É a minha oração em nome de Jesus. Eu oro por aqueles que estão enlutados, que estão vivendo dias de luto, aqueles que
perderam seus familiares, aqueles que perderam um amigo, que perderam um parente e que nesse momento estão com o coração bem pequeno. O Senhor é um Deus que pode confortar os corações através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Faça isso nesta tarde de sábado, dia 12 de julho. Eu oro por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que todos eles possam ter os nomes escritos no livro da vida e ter perdoados os seus pecados. Aqueles que estão voltando para o caminho, que andavam desviados do Senhor, que possam ser recebidos também pelo Senhor e que tenham aquele abraço caloroso, amoroso, que só o Senhor pode dar em cada um de nós. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão pedindo perdão dos seus pecados, que eles tenham seus nomes escritos no livro da vida e o perdão dos seus pecados. É o mais importante da vida de um ser humano. Eu oro nesse momento, meu Pai, pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pela Dona Neia, pelo seu Fernando, pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pela avó Neuza, pela Sandra, que é sua filha, pelos filhos da Sandra, o Pedro e o Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos. Meu Pai, em nome de Jesus, as crianças, jovens, adolescentes, adultos que estão descansando, tirando as férias necessárias para que possam recarregar as suas baterias e ter mais um tempo de estudo no segundo semestre. Que o Senhor dê graça a cada um deles e fortaleça a mente e o coração de cada um. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, na situação de rua. Oro por aqueles que estão em opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tribulação, tristeza. Eu repreendo todo espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas e digo que vocês não têm poder sobre essas vidas. É o Espírito Santo que tem a autorização para atuar na vida dessas pessoas, na mente e no coração. Portanto, batam em retirada, em nome de Jesus, vocês estão repreendidos. Saiam agora, em nome de Jesus. Os empregadores, empregados e desempregados, nós oramos que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor abençoe e guarde os empreendedores desse nosso país, porque são muitos os problemas para ter um empreendimento vigoroso, vitorioso nesse Brasil. Mas os empregadores são resilientes e continuam gerando empregos, gerando renda para um país que está muitas vezes com dificuldades na sua gestão. Mas eu oro para que o Senhor coloque esses homens e mulheres que estão no comando dessa nação no lugar deles, que quando eles tomarem decisões, sejam as decisões que o Senhor está autorizando que eles tomem. Oro por todos os empregados para que eles valorizem o emprego que têm e os desempregados que estejam capacitados para exercer as funções para as vagas que estão sendo ofertadas e estejam sendo reciclados para que possam exercer e bem as funções para as quais forem reconquistados. Tá bom? É meu pedido, é a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Grande abraço. Deus abençoe. Boa tarde.